Olá, pessoal. Eu me chamo Noêmia Cíntia, sou a atual colaboradora no canal do professor Gilberto Fernandes. E neste vídeo vocês vão ver a resolução do exercício sobre LKT e LKC, que vocês poderão encontrar o assunto nos vídeos anteriores a esse. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve e bora pro vídeo? Bom, pessoal, nós iremos resolver a questão 2.19 do livro de circuitos elétricos do Nilson, oitava edição. Essa questão ela vai pedir as correntes que passam nos resistores de 80 ohms, que é esse resistor aqui, e no de 30 ohms, que é esse resistor aqui, certo? Então, ele vai pedir essas correntes de 1 e 2 e essa tensão em cima dessa fonte de corrente aqui de 4 amperes. Eu deixei aqui um passo a passo para que fique mais fácil da gente entender o que nós temos que fazer nessa resolução. Inicialmente, nós temos que analisar o circuito, ou seja, observar todos os elementos que compõem esse circuito. Então, aqui eu tenho uma fonte de corrente de 4 amperes e 3 resistores, cada um com um valor diferente, um de 80, um de 30 e um de 90 ohms, certo? Então, a gente já sabe quais são os elementos que a gente tem nesse circuito. Agora, nós vamos identificar os nós e malhas que compõem esse circuito. Então, aqui eu tenho um nó que liga 3 elementos, né? Então, essa fonte, esse resistor e esse resistor de 80 e esse resistor de 30. Aqui embaixo eu tenho outro nó, né? Que tá ligando os 2 resistores e a fonte. E eu tenho um nozinho aqui que ele vai ligar esses 2 resistores. Então, aí eu já identifiquei os nós que tem nesse circuito. O terceiro passo seria inserir as polaridades daqueles elementos que o circuito não deu, né? A questão não deu. Então, aqui, como vocês podem ver, a fonte de corrente ela já possui polaridade, mas aí eu vou inserir nos outros elementos. E aqui eu estou inserindo arbitrariamente, então, vocês podem inserir da forma que acharem melhor. Aqui eu inseri no sentido da corrente, né? Então, já inseri as polaridades e agora eu vou escolher o método de resolução. Como esse vídeo é para resolver por LKC e LKT, então a gente já sabe que iremos resolver nesse vídeo, essa questão por LKC e LKT. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer agora é escrever as duas equações que nós temos que encontrar para achar a corrente I1 e I2. Então, nós temos duas incógnitas aí. Possivelmente, nós teremos duas equações. Então, bora lá. Pela lei de Kirchhoff das correntes, a letra A ela vai pedir as correntes, né? Então, a gente vai começar escrevendo, primeiramente, utilizando a lei de Kirchhoff das correntes. Então, na letra A, ele quer saber quem é I1 e I2. Então, se eu tenho nesse nozinho aqui, nesse primeiro nozinho aqui, uma corrente de 4 amperes entrando e duas correntes I1 e I2, né, saindo, a gente sabe que a soma das correntes nesse nó aqui, ela tem que ser igual a zero. Então, aqui, se eu definir as correntes que entram como positiva e as que saem como negativa, eu posso dizer que eu tenho que I1 mais I2 é igual a 4 amperes, certo? E aí, se eu tenho que I1 e I2 é igual a 4 amperes, aqui eu já tenho a minha primeira equação, que ela é advinda da LKC. E aí, a minha outra equação, ela tem que vir da LKT. Certo? Aí, o que nós podemos observar aqui. Nessa malha mais de fora, se a gente fizer LKT, a gente pode encontrar uma equação que ela pode ser útil para a gente. Então, qual seria a ideia aqui? Nós podemos observar que essa tensão aqui, então, aqui como está no aumento, vai ser menos V0. Essa tensão que passa aqui no resistor de 30 ohms, se eu considerar ela V2, e aqui no de 90 ohms, como V3, eu posso dizer que a soma delas, V2 mais V3, é igual a zero. Então, aqui eu posso ter minha segunda equação. Só que aí, quem é V0?
V0 é a tensão em cima dessa fonte de corrente aqui de 4 amperes, né? Então, pela lei de Ohm, a gente sabe que a tensão em cima de um elemento, ela vai ser igual a resistência vezes a corrente, não é? Então, aqui, esse V0, vocês podem observar que ele está em paralelo com esse resistor aqui de 80 ohms. Então, se eles estão em paralelo, eles possuem a mesma tensão. Então, a tensão em cima desse resistor de 80 ohms também é V0. Então, aqui eu sei que, como está no sentido da queda, é positivo. Então, o sinal negativo se mantém e vai ficar 80 vezes a corrente que passa. A corrente que passa nesse resistor é I1, né? Que já foi definida aí no circuito. Beleza. Então, quem é V2 agora? V2 é a tensão em cima desse resistor aqui de 30 ohms. Então, quem é V2? Vai ser a resistência, que é 30, vezes a corrente que passa, que é I2. Então, vai ser 30 e 2. Mais V3, que quem é V3? 90 vezes a corrente que passa. Como esses dois elementos, esse resistor de 30 e esse resistor de 90, eles estão em série, então a gente possui a mesma corrente. Então, vai ser 92 igual a 0. Se nós diminuirmos aqui, né, vai ficar 81 mais 122 igual a 0. E agora nós temos nossa segunda equação por LKT. E nós agora conseguimos resolver o sistema. Se nós resolvermos esse sistema, então, se eu dividir, o sistema que nós temos é I1 mais I2 igual a 4, e o outro é menos 80 I1 mais 122 igual a 0. Então, aqui, se eu dividir essa equação aqui de baixo por 80, nós iremos ficar com menos I1 mais 2,5 e 2, 1,5 e 2, 1,5 e 2 igual a 0, né? E a outra vai ser I1 mais I2 igual a 4. Se eu somar elas, eu vou cortar. Aqui vai ficar 2,5 e 2 igual a 4. E 2 vai ser igual a 1,6 ampere. Se eu voltar nessa equação aqui e substituir para achar I1, eu sei que I1 vai ser 4 menos I2. Se I2 é 1,6, 4 menos 1,6, eu vou ter 2,4 ampere. Então, aqui eu sei que I1 é 2,4 e 2 é 1,6. A soma deles tem que dar 4, então a gente sabe que tá certo, certo? Na letra B, ele vai perguntar quem é a tensão em cima dessa fonte de corrente de 4 amperes. Então, quem é V0? A gente definiu aqui, nesta parte, que V0 é 81. Então, V0 vai ser igual a 81. Quem é V0? 80 vezes 2,4. Que foi a corrente que a gente encontrou aqui. 80 vezes 2,4. Isso vai me dar 192 volts. E é isso. A questão foi resolvida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não deu like no início do vídeo, dá agora. E te espero no próximo vídeo.